Hoje eu quero convidar você a se acalmar um pouco. Respirar fundo, para que você possa conhecer que tem uma força silenciosa, que ela está operando na sua estratégia mesmo quando tudo parece estagnado. O resultado que você persegue com tanto esforço, talvez ele esteja esperando apenas que você pare de correr e comece a comandar. Você já se perguntou por que alguns líderes conseguem atingir o resultado com uma aparente leveza, enquanto outros parece que vivem uma batalha constante, sem progresso? Eu aprendi que o segredo não está no esforço desenfreado. Ele está no estado interno de liderança. Não é sobre correr atrás, é sobre se tornar uma verdadeira execução de alto nível. E essa execução, ela começa primeiro aqui, quando a mente do líder encontra clareza. Quando a estratégia se alinha com a convicção e quando a ansiedade dá lugar para a confiança de que o que foi planejado já está em movimento. Napoleão Hill, ele afirmava que a fé é o único antídoto para o fracasso. Para um líder, essa fé é a convicção inabalável em sua própria visão, cultivada com um estado de ser, e não como um pedido desesperado por resultados. Hoje aqui nesse vídeo você vai entender por que o mercado não responde o desejo verbal. Ele responde ao seu mindset de comando. E como, ao parar de resistir com esforço bruto, você começa a permitir que a estratégia flua. Então, bem-vindo a um mergulho profundo na mentalidade que está por trás da execução. Eu tenho aprendido e quero compartilhar com você, e esse é um convite para você desacelerar a sua reatividade e finalmente permitir que os resultados te alcancem. Tudo que você busca nos seus negócios também está buscando por um líder preparado. Nós fomos ensinados de que metas ambiciosas são conquistadas com muito suor, muita luta. Mas eu tive pensando, e se o verdadeiro poder não estivesse no fazer incessantemente, e sim no ser do líder? O pensamento aqui é que quanto mais nos esforçamos com ansiedade, mais a gente emite sinal de escassez. E esse sinal, ele diz ao mercado que eu ainda não tenho resultado, que eu estou despreparado. E o mercado, ele é como um espelho. Ele vai refletir essa falta de confiança e continua a negar o seu próprio avanço. O esforço ansioso, ele comunica fragilidade. Quando você está em um estado de comando, você comunica poder. Olha a diferença. Napoleão Hill
em seus livros, ele ensina que tudo começa na mente. E um pensamento, quando misturado com um sentimento de fé, isso se torna uma força poderosa. Não é a ação pela ação, é a ação por um mindset alinhado, uma forma de pensar alinhada. Por isso, antes de você sair executando, pare, volte-se para dentro e se pergunte: eu estou sendo líder que o resultado que eu desejo exige? A execução de elite, ela acontece quando você opera como se o objetivo fosse inevitável. É quando você se torna tão alinhado com a sua visão que o mercado não tem outra opção a não ser se curvar a ela. Tenha calma. Deixe que o resultado venha. Mas não é porque você desistiu. É porque agora você está pronto para receber. O mercado, ele não entende palavras. O mercado não entende palavras. O mercado entende posicionamento e confiança. Você pode dizer 1000 vezes que quer dominar o seu nicho, mas se internamente você sente medo, se internamente você sente dúvida, se internamente você opera com uma mentalidade pequena, olha, essa é a frequência que você vai levar. Essa é a frequência que a sua equipe vai escutar. Entende a importância de olhar para dentro? Você não atrai o que você diz com os lábios. Você materializa o que vibra aqui, ó, no silêncio, na convicção da sua liderança. Como você se imagina como um líder? Lá na sua alma. É assim que você é. A imagem que você carrega dentro de si é um blueprint. É um print da realidade da sua empresa. É um print da realidade da sua vida. Em um dos livros do Napoleão Hill, ele diz que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Mais que isso, você se torna aquilo que sente e acredita no seu íntimo. A sua realidade de carreira, a realidade da sua empresa é um reflexo do seu estado interno. Se você vibrar na escassez, na preocupação, no esforço despercebido, é isso que a sua cultura e os seus resultados continuarão a refletir. Se você começar a vibrar confiança, se você começar a vibrar uma visão de abundância, se você começar a vibrar uma gratidão pela equipe que você tem, mesmo sem prova externa de sucesso, o mercado vai começar a se curvar na sua nova identidade de comando. Eu tenho aprendido que você não precisa convencer ninguém. Você só precisa se tornar um líder que o futuro da sua empresa exige, que o futuro da sua vida exige. Não adianta você dizer apenas: eu quero te dar uma cultura de paz. Não. Seja um líder pacificador. Não diga: eu quero prosperidade. Ao invés disso, opere
com a mentalidade de quem já é próspero, mesmo que por enquanto você só tenha um grão de convicção. Mas isso é frequência. A frequência do comando, a frequência do seu comando mental, é ela que molda a matéria. Então só reflita um pouco. Para e reflita. Que tipo de líder você tem sido? Como você tem sido silenciosamente todos os dias no comando da sua equipe, da sua empresa? Porque essa resposta ela revela tudo o que a sua organização está atraindo. Tudo que você vive hoje em sua empresa, tudo que você vive hoje na sua carreira, na sua vida, é um espelho do que você carrega por dentro de você. A sua realidade corporativa, ela não é um acaso. Ela é uma resposta. Ela é uma colheita de estados internos. Você plantou medo? Então você está colhendo. Você está colhendo uma equipe insegura. Você plantou escassez? Então você está colhendo limitações de crescimento. A mente subconsciente transforma a realidade de qualquer ideia. Presta atenção. A mente subconsciente transforma a realidade de qualquer ideia dominada pela emoção e repetição. O que você sente profundamente dia após dia, molda o que te cerca. O faturamento, a qualidade dos clientes, o engajamento da equipe, tudo isso é reflexo das suas crenças mais silenciosas. Talvez agora você entende que mudar a empresa exige mudar o líder. Você pode trocar de estratégia, de equipe, você pode até trocar de consultor, mas se o seu estado interno for o mesmo, os mesmos resultados voltarão a se repetir. O mundo, ele não muda enquanto o ser não mudar. Se a sua realidade externa foi criada de dentro, então você tem o poder de criar algo novo aí. Porque tudo começa no invisível. Tudo começa em você. Existe uma coisa, existe um segredo estratégico que ele transforma a execução, que é o seguinte: operar a partir do estado final. Isso significa agir hoje, pensando e sentindo como se a meta que você deseja já estivesse em uma realidade. Não porque você está se iludindo, não é isso, mas é porque você está reprogramando o seu subconsciente para uma nova identidade, que é a identidade de comando. A fé estratégica, ela vive o fim desde o começo. A fé estratégica vive o fim desde o começo. O subconsciente, ele não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E é por isso que quando você lidera como se já tivesse vencido, a sua mente entende que isso é real.
e começa a criar rotas, ideias e oportunidades que vão confirmar esse estado interno. Não se trata de fingir, se trata de alinhar-se com a sua visão. Opere como se já fosse um líder de mercado. Fale como quem já venceu a concorrência. Ande como com quem já recebeu o aporte necessário. E mesmo que nada tenha mudado por fora, tudo pode estar sendo reorganizado por dentro. A questão é que a sua convicção, ela comunica ao universo o que você está pronto. E quando o líder está pronto internamente, o externo começa a se alinhar. A ansiedade é a linguagem do líder que não acredita que sua estratégia funcionará. A ansiedade é a linguagem do líder que não acredita que sua estratégia funcionará. É o grito da mente tentando controlar aquilo que é incontrolável. Mas existe um lugar bem mais elevado, o da rendição estratégica. Rendição não é desistência, é confiança. É dizer: eu fiz a minha parte, eu planejei, eu deleguei e agora eu confio no processo. É sobre confiar na sua mente e na sua estratégia. A mente desesperada por um controle, ela bloqueia. Ela está tão ocupada tentando forçar que ela não consegue ver as oportunidades que surgem. Como é que anda a sua mente? Porque uma mente em paz, ela percebe, ela recebe insights, ela atrai talentos, ela flui num time perfeito do mercado. Quando você solta o controle operacional do controle estratégico, o que acontece? O poder volta para você. Porque agora você começa a estar em harmonia com o movimento da vida. As ações, por si só, não têm poder. Eu quero que você entenda que o que define o resultado não é o que você faz. É a convicção com que você faz. Uma mesma ação tomada a partir do medo, ela vai gerar fracasso. A mesma ação a partir da fé, da visão, ela vai gerar resultados extraordinários. A ação, ela é essencial, mas só quando nasce de um desejo ardente. Só quando nasce de um desejo ardente, de uma convicção profunda. Fazer muito não é garantia de sucesso. Mas operar a partir de um mindset certo é o ponto de partida para tudo. Caramba. O que você está vivendo agora? O que você está vivendo agora não é culpa do hoje. É consequência do ontem. Tudo que existe em sua realidade foi plantado na sua história emocional. E aí? Mas para isso não é para você ter culpa. Eu estou falando isso para te despertar.
Porque se o presente é resultado do passado, o seu futuro, ele vai ser um reflexo do agora. Você tem hoje para mudar tudo. Tudo. Você tem hoje para mudar a sua frequência de comando. Você tem hoje para mudar a sua imaginação. A sua imaginação é um laboratório da mente, onde os planos do sucesso são moldados. Quando você visualiza a sua empresa no futuro e você visualiza isso com fé, você planta. Quando você sente essa imagem como algo real, que você fecha os olhos e consegue ver, você rega. A imaginação, ela não é uma fantasia, é o primeiro estágio da realidade estratégica. A imaginação é o primeiro estágio da realidade estratégica. Use-a como uma ferramenta sagrada. Não para fugir de problemas. É para criar uma nova realidade. Existe um portal entre a mente e a matéria. E ele se abre quando você une 3 forças. Presta atenção. Você precisa da intenção, da imagem e da emoção. As chaves são a visualização estratégica e as afirmações de liderança. Você precisa sentir, você precisa ver e tornar a sua mente viva por dentro. A visualização não é um devaneio, é uma construção intencional. Então feche os seus olhos e veja, assinando um contrato que você deseja, sinta a emoção de liderar uma empresa livre, equilibrada, abundante, uma equipe próspera, pessoas engajadas. As afirmações são um comando verbal que reforça essa imagem. Eu sou um líder próspero. Eu sou um líder próspero. As oportunidades fluem até mim com facilidade. A minha mente atrai aquilo que vibra no meu propósito. Repita essas convicções e elas vão começar a criar raízes no seu subconsciente que molda 95% da sua realidade. A melhor hora para essa prática é antes de dormir. É quando a mente consciente relaxa e o subconsciente se abre como um solo fértil. Mudar o seu mundo começa com um gesto invisível. Mudar a atmosfera dentro de você. Observe os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos. Sempre que surgir uma ideia de medo ou de escassez, troque-a por uma afirmação de fé. Crie um ambiente ao seu redor que sustente essa convicção. Você pode fazer isso evitando conversas negativas e conteúdos que drenam a sua energia. Então, acalme-se. Você não precisa correr. Você precisa confiar. O verdadeiro poder, ele está dentro. Ele está no seu estado de ser, na sua convicção mais silenciosa. O mercado, ele te devolve aquilo que você acredita ser. O mercado te devolve aquilo que você acredita ser. Não é sobre esforço desesperado, é sobre rendição estratégica, é alinhar-se com a sua própria visão e confiar. Confiar que
O que é seu não vai ser perdido. Então, respira fundo. Repita em silêncio. Eu sou um líder merecedor. Eu estou em paz. Eu confio no tempo perfeito da minha mente estratégica. Se essa mensagem ressoou para você como um comando, escreve aí nos comentários. Eu confio nessa visão. Esse gesto, ele vai selar um novo ciclo na sua liderança. Curta, compartilhe com outro líder que precisa parar de lutar e começar a comandar. Lembre-se sempre, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então seja um líder de resultados. E os resultados